nós começamos por um rápido entendimento sobre os impactos da urbanização sobre o ciclo hidrológico e a poluição dos corpos hídricos. É possível que, nos diferentes usos do solo, a urbanização seja das que mais causam impactos mais significativos sobre o ciclo hidrológico. Isso está ligado, por um lado, sobretudo quando nós consideramos as soluções convencionais, as chamadas soluções estruturais cinzas, há uma alteração muito grande na densidade de drenagem das bacias. A bacia urbanizada em relação à bacia natural, ela vem equipada com uma rede de drenagem que parte do sistema viário, das sarjetas, bocas de lobo, rede subterrânea de microdrenagem, macrodrenagem e incorporação de muitos cursos d'água urbanos no sistema de drenagem, que fazem com que, é o objetivo, é o conceito do sistema convencional, os escoamentos se deem de forma muito eficiente e haja uma rápida concentração de escoamentos nos cursos d'água e até a saída da bacia, nos talveres, nos cursos d'água e até a saída da bacia, o exutório. Ao mesmo tempo, há uma impermeabilização de solos, remoção de cobertura vegetal. Então, nós temos um impacto combinado sobre o aspecto de quantidade de água, em termos de aumento muito significativo dos volumes de escoamentos e, por outro lado, uma rápida concentração desses escoamentos nas cotas mais baixas da bacia. Isso faz com que a resposta da bacia a eventos de precipitação que normalmente poderiam nem gerar escoamentos rápidos à superfície, e a resposta da bacia a eventos um pouco mais frequentes, aumentando significativamente o risco de inundações, aumente muito. Esse é um esquema, em termos de setas, as setas dão uma ideia das alterações em volumes. Então, a gente compara uma bacia natural a uma bacia urbana e aí enfatizamos esses impactos em termos de redução dos processos de evapotranspiração, um aumento muito significativo de escoamento superficial, uma redução igualmente significativa de infiltração no solo e contribuição para as reservas subterrâneas de água. E o que é interessante nessas figuras, igualmente, é que nós enfatizamos aqui a entrada de água de fora da bacia, a água potável de abastecimento e a água virtual que vem com os alimentos, sobretudo, e produtos industriais, bem como um aumento muito significativo. Na verdade, não é um aumento, uma água suplementar que é a dos esgotos sanitários e industriais, que podem, sobretudo, trazer desafios em termos de contaminantes e de poluição dos corpos hídricos. Então, essa transparência traz esse slide traz uma síntese desses impactos, em termos das alterações morfológicas na bacia e no uso do solo, que eu acabei de mencionar. E isso, nas soluções convencionais, muitas vezes leva à retificação, canalização, revestimento dos cursos d'água, e muitos deles, inclusive, com lajes de cobertura, canais fechados. E isso está ligado a essa necessidade de conduzir vazões e volumes de água extremamente elevados, mas o determinante aqui são, sobretudo, as vazões máximas, e também porque, durante décadas, praticamente durante todo o século XX,
houve essa forte vinculação entre o sistema viário de drenagem, o sistema de drenagem pluvial tendo de atender às necessidades de implantação de eixos viários importantes nas cidades. Então, isso mostra a vinculação entre o planejamento urbano, o planejamento dos sistemas viários e de transporte e a gestão e o manejo de águas pluviais em meio urbano. São variadas também as fontes de poluição difusa e concentrada. Bom, podemos ir listando, mas resíduos sólidos permanecem como uma fonte de poluição importante. Há uma outra muito típica de países em desenvolvimento, países emergentes, e o Brasil é um caso desse. Há uma contaminação cruzada entre esgoto sanitário e pluvial. Isso é mais importante, ela é significativa quando os sistemas são concebidos como sistemas separadores. E ela decorre de vários fatores, não seria possível discutir nessa aula todos esses fatores, mas um dos importantes é a carência de interceptores de esgotos nos fundos de vale, o que faz com que as redes coletoras de esgoto contribuam diretamente com o esgoto não tratado para os cursos d'água urbanos e a carência de tratamento de esgotos. Quando os sistemas são unitários completos, existe uma gestão combinada para eventos mais frequentes do esgotamento sanitário com o esgotamento pluvial. Mas muitas vezes esses sistemas são também incompletos nos países em desenvolvimento, o que faz com que haja uma contaminação permanente dos meios receptores, comprometendo os mananciais, a qualidade de vida em meio urbano e as condições de saúde. E há um desafio maior que se torna mais evidente na medida em que a contaminação por esgotos é reduzida e na medida em que passamos a utilizar soluções baseadas na natureza, por exemplo, infraestrutura verde e azul, que é a poluição difusa de origem pluvial. Isso vem de processos erosivos, abrasão de pavimentos, mais intensos no processo de urbanização, durante o desenvolvimento de um projeto de urbanização, mas que também continuam sendo uma fonte de poluentes importante ao longo na vida urbana. Há também partículas oriundas da combustão industrial e da circulação viária que se depositam sobre as superfícies no período sem chuva e que são mobilizadas pelas chuvas, sobretudo as primeiras chuvas, levando a impactos de choque sobre os meios receptores. Hidrocarbonetos, metais pesados, que também têm origem, sobretudo, da circulação viária, matéria orgânica, nutrientes, produtos fotossanitários e organoclorados, e, como eu já havia mencionado, os resíduos sólidos. Então, em termos de síntese, a gente vê à esquerda aqui os efeitos sobre os hidrogramas de cheia da urbanização. Vemos alguns exemplos de contaminação cruzada de esgotos e problemas na área de manejo de resíduos sólidos que se refletem na qualidade de água, dos cursos d'água e, em consequência, na qualidade de vida e na segurança hídrica. E, bom, essa figura é uma figura de monitoramento. Nós vemos um hidrograma, essa curva de forma aproximada de um triângulo, um hidrograma de uma cheia medida em sarjetas na área urbana, e nós vemos que no início da subida do hidrograma,
as concentrações de vários poluentes, são as outras curvas, são muito elevadas, ilustrando justamente esse efeito de primeiras chuvas. Essa é uma pequena bacia urbana, pequena área de contribuição, e nós vemos também, ao final, um aumento de concentração de alguns poluentes que está associado à redução das vazões de escoamento. Então, como minimizar os impactos da urbanização sobre o ciclo hidrológico e a poluição dos corpos hídricos? Nessa aula, nós nos concentramos em alguns princípios gerais e ilustramos com algumas soluções possíveis a todo um conjunto de conhecimento associado a isso. Então, esses princípios vão se refletir em soluções técnicas, em soluções de planejamento, que veremos ao longo desse curso. Vamos falar então dos princípios. Por exemplo, buscar conservar o patrimônio ambiental no processo de urbanização, protegendo as florestas e os biomas, os rios, as matas ciliares e outros corpos d'água que se encontrem na área a ser urbanizada. E aqui a ideia é a cidade como uma continuidade entre a natureza e os espaços construídos, ou seja, uma série de transições que permitam incorporar e não perturbar os processos naturais no processo de urbanização e ter uma transição, uma continuidade entre o espaço natural, o periurbano e o urbano. É preciso também buscar, justamente a partir daquela análise de impactos que fizemos ao início, reduzir a impermeabilização dos solos. Há um conjunto grande de técnicas para isso. Aqui estamos vendo um teto verde em um edifício de grande porte. Favorecer processos de infiltração e evapotranspiração. Isso está muito ligado a reduzir a impermeabilização e a criar espaços verdes no tecido urbano que permitam que esses processos de infiltração e evapotranspiração permaneçam, e num enfoque de não concentração, que é um outro aspecto importante que tratamos no início, não concentração dos escoamentos, ou seja, procurar controlar os excedentes de volumes e de vazões que são inevitáveis no processo de urbanização, procurar controlar esses excedentes o mais próximo possível das fontes geradoras, de forma a não transferir impactos. É mais difícil gerar impactos concentrados do que gerir impactos concentrados, do que impactos difusos. Favorecer soluções baseadas na natureza e infraestrutura verde e azul. A infraestrutura verde e azul são soluções de inspiração em processos naturais, mas que são incorporadas ao sistema de drenagem, participam, são dimensionadas para ter um efeito importante justamente sobre os impactos da impermeabilização de solos e participar da infraestrutura de drenagem e manejo de águas pluviais. As soluções baseadas na natureza podem incorporar várias outras iniciativas, como parques, florestas urbanas, parques lineares, que não estão necessariamente conectados ao sistema de drenagem, mas por reproduzirem processos naturais, contribuem de forma significativa para a gestão e o manejo de águas pluviais no meio urbano, além de desenvolver várias outras funções de natureza ecológica, ambiental e também social, criando espaços de lazer, espaços para
a prática de esportes, reduzindo efeitos de formação de ilhas de calor em meio urbano, o que traz um conjunto grande de benefícios e faz com que as soluções baseadas na natureza e infraestrutura verde e azul não se concentrem essencialmente na questão das águas pluviais, mas desempenhem funções mais complexas, mais ricas, mais importantes e que facilitam a sua incorporação no tecido urbano.